Mãe? Alô? Alô, alô. Foi. Muda pro É, vídeo. Marquinhos. Hã? Muda pro vídeo. Não tá no vídeo, não? Ah, não. Aperta nessa. Ah, não, não foi. Tá, Ah, então é porque deve estar travando. tá travando. Melhorou? Não, não tô lhe vendo, não. Tá só. Mas eu tô aqui, tá em Então, vídeo. continua, irmã. Alguma hora vai aparecer. É, Ah, talvez seja é eu o quê? também. Será que é o seu celular ou será que é o meu? Porque talvez seja o meu. Me toquei disso. Pera. Pronto. Vamos ver se melhora agora. Se é o seu ou é o meu. Melhorou? Melhorou. Ah, eu acho que é o É, meu. Marquinhos. Hum? Eu achando que era o seu e era o meu. Tá, continua. Eu não sei o que que tu quer agora saber. Não, a gente estava falando de como a senhora se sentiu. E aí, eu lembro que a senhora foi, falou como teu pai não vai me perdoar. E eu lembro que Jennifer tinha me dito que a senhora ia levar o computador para o Departamento de Proteção à Criança e ao Adolescente. E aí a senhora levou, não levou? Levei, E no que deu isso? levei. Pois é, eu levei. Aí eu botei um sistema no teu computador que tudo que tu acessava vinha em fotos para mim, que a Uhum, delegada mandou eu pagar esse programa. Que era para mim saber com quem tu estava te envolvendo, com quem tu estava falando, sim, entendeu? sim. Mas depois Mas disso, aí eu aprendi, ah, hein? depois disso a senhora Eu nem devolveu o aprendi, computador, devolveu? devolvi, Nem lembro. Ah, devolvi. Aí ela, aí pronto, aí a gente chegou à conclusão que teve uma pessoa que tu te envolveu, que era até casado, né, da polícia, não foi? uhum. E tudo isso. E aí E vocês chegaram aí aí atrás ela dele, disse: não? "Olha", não, a delegada disse: "Olha, a gente pode chamar ele, mas aí seu filho vai ter que estar presente. Eu acho que ele não vai gostar. Aí, mas você que vai dizer". Aí ela disse: "Aí o seu filho vai ficar com uma raiva ainda". Aí ela só disse que eu tinha que controlar, né, com quem tu conversava, para poder ter cuidado, não ser pessoa doente e tal. Sim. E aí ela me aconselhou que se eu quisesse ele chamava, só que tu tinha que estar presente. Aí para evitar confusão, eu achei melhor não. Uhum. É, tá. Ai, deixa eu pensar agora. Eu lembro, assim, desde a infância até a adolescência, a minha relação com a senhora, ela nunca foi, assim, muito boa. Eu lembro que eu sempre escrevia cartinha pra senhora, o coraçãozinho, essas coisas, e a senhora era como vovó, a senhora era sempre muito fria. Hum. E existe um motivo disso, mas a senhora era assim também com Karina. Com o Marcelo, não. Uhum. Não, eu agia com todos iguais. Acho que vocês que pensavam que era Não, diferente. eu acho que é porque vai pela mesma lógica de vovó, mas eu acho que é porque vovó, a senhora, tipo, a ideia materna que a senhora tem, a figura materna que a senhora tem, era a sua relação com vovó. E a sua relação com vovó sempre foi muito conturbada. Então, tipo, a ideia de amor que a senhora tinha era essa. E foi a ideia de amor que a senhora passou pra gente, sabe? É, pode ter sido. Mas e com relação a Marcelo, a senhora se sentia muito culpada por ter deixado ele com vovó esse tempo? Eu me sinto, assim, um pouco, não sei se talvez foi aí que ele se perdeu, né, não sei, A não senhora sei. se sente culpada de alguma coisa da gente, tipo, do que aconteceu, da forma como a vida levou nós três, ou Não, eu só me sinto culpada, assim, às vezes de às vezes ter alguns traumas que aconteceu na infância que talvez eu possa ter sido culpada. é... Oh, meu Deus.
E. Ai, tinha uma pergunta na cabeça, eu esqueci. Ah, a senhora sempre fez muita questão que a gente fosse para a igreja, né, quando a gente era criança. Hum? A senhora sempre fez muita questão que a gente fosse para a igreja quando a gente era criança. E sempre, 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 Era. sempre, 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 sempre. Mas a senhora, na sua vida, a senhora nunca foi muito católica. Nem quando era mais nova, É. nem nunca. Por quê? Não, eu era, eu frequentava a igreja. Então, eu me botava para ir. Aham. Eu ia para as igrejas direto, quando eu era bem mais nova. E por E essa. hoje eu me arrependo de não ter frequentado a igreja junto com vocês, né? Sim, 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 sim. E a senhora era muito, Mas a senhora também era muito estressada quando a gente era adolescente. Por quê? era. E nem eu sei, meu filho. Às vezes é sobrecarregada, muita responsabilidade, né? Ter que Uhum. trabalhar, levar a menina na escola, buscar, tudo isso. Talvez foi isso. Mas Se cobrar muito. de todos, eu acho que eu sou o que mais pareço com a senhora em todos os sentidos, porque a senhora sempre quis muito ser livre, né? A senhora sempre viveu muito a sua liberdade. A senhora acha que existia uma cobrança ou uma preocupação maior comigo por ver que eu era muito parecido com a senhora nesse sentido? Também. E por que com Karina a senhora cobrava tanto também, mas de um lugar de você é mulher? Hum? Por que com Karina existia uma cobrança, acho que até maior do que comigo, mas num lugar de você é mulher? É porque ela era mulher, meu filho, aí ela tinha que ter mais cuidado. Eu tinha medo que ela cometesse a cura que ela cometeu, né? Que ela acabou cometendo, né? Sim, Eu queria que Cacá tivesse estudado, quando ela estudou, ela se formou. Eu queria que ela tivesse vivido a vida de solteira, estudando, montando, tipo, comprar um apartamentozinho dela, vivendo uma vida primeiro de solteira, para ela não sofrer o que eu sofri, tu entende? entendo. Que ela conquistasse ela, porque ela tem, né? E tinha na época, né? Quando ela arrumou emprego de atriz, eu falei, meu filho, vai, fica mesmo, porque ele não está amando. Quem está indo é você que está indo. Ai, mãe, peraí, rapidão. Como eu disse, A internet daqui tá uma merda. Pera, eu só tô conectar na outra. pois é. Peraí, peraí, rapidão, mãe. Deixa eu só conectar na outra Aí, internet. Ainda não conectei, porque tem que. Só isso vai. Está utilizando o usuário o desenho correto. Não é isso acontecendo. Talvez. Isso. Deixa eu ver se foi. Foi? Mãe, hum? melhorou? Melhorou? Melhorou um pouquinho. Pois é, então, isso que eu queria que ela tivesse vivido, entendeu? Uhum. Porque eu não tive a oportunidade que todos vocês tiveram do estudo, de ter o estudo, entendeu? Sim.
de ter o estudo, de procurar, aproveitar a oportunidade em estudar, porque minha mãe não teve essa condição que eu propus para vocês. Sim. Minha mãe não teve. E a senhora, se sentiu abandonada em algum momento da sua vida? Eu me senti só, né, às vezes quando eu era, tipo, muito jovem, que eu morava na casa dos outros, e às vezes eu me sentia, porque minhas primas não saía da casa delas, vivia com os pais dela, eu não, eu tinha que morar na casa dos outros para poder me calçar, me vestir, E entendeu? entendi. A Porque senhora mamãe era muito pobre, sim. mamãe não tinha condição de, mas as minhas irmãs, ela nunca botou para casa de família, a não ser Fofinha, Fofinha trabalhou lá mesmo em Viana, ela nunca trabalhou. E Hoje que ela está trabalhando, né, olha lá, mas ela nunca, nunca trabalhou na vida. e a senhora chegou a descobrir alguma traição de César? Ah, várias, várias dele. E a senhora nunca nem assim decidiu terminar? Não, eu deixei pra lá, A senhora não porque eu pensei, hein? fala, fala. Eu pensei assim, né, eu vim de uma família muito pobre, aonde a gente sofreu muita, muita necessidade mesmo, né, minha mãe tinha que ir lavar para casa dos outros, para trazer comida pra gente comer. Um lápis era partido no meio para 2 filhos, né. Uhum, E assim, minha mãe era muito pobre mesmo. Então, mesmo com todas as ignorância, tudo, mas ele tinha uma condição de dar uma vida melhor, entendeu. sim, Eu sei que não foi fácil para vocês tudo que a gente passou, sim. mas poderia ter sido pior, Aí essa frase é péssima. Poderia ter sido pior. hein. Não, assim, eu não tinha ideia de tudo que a senhora tinha passado, e é justo sobre isso que o livro fala. Como eu lhe falei, a minha relação com a senhora, ela nunca foi das melhores, e de fato, entre os três, eu acho que eu e a senhora, a gente tinha a pior relação. Depois que eu me assumi, eu me senti também muito só, porque em vários momentos, Karina, naquele momento, era minha melhor amiga, e Karina parou de ser uma amiga, parou de ser presente, e eu me senti muito só mesmo, dos 15 aos 18 anos, eu me senti um ET. E eu sentia que eu sempre estava tratando de ter a sua aprovação, porque eu sentia que eu era uma decepção para a senhora. E me levou muito tempo. E eu lembro, existem frases suas que, para mim, elas são muito marcantes. Como? E eu queria entender o porquê, e agora eu acho que eu já até entendo o porquê. A senhora sempre disse e sempre diz que amigo é pai e mãe. A senhora se sentiu muito, traída ou não sei, por amigos na sua vida? Eu tive vários amigos que eu fui traída, vários. Vários amigos, pessoas que, vivia do meu lado e que, tipo, não tem um rapaz que era milionário do Rio? Uhum, Eu tinha uma das melhores amigas, que eu achava que era minha amiga. Então a gente saía pra balada junto, ela tirava foto e mandava pra ele, só que pra mim ela não dizia. uhum. Então, assim, pra mim foi uma traição. E a senhora sempre se sentiu assim, acredito que não quando a senhora era mais nova, mas depois que a senhora, envelheceu, digamos, a senhora se sentiu mais acolhida pela sua família? Sim, tipo, é como eu te falei, hoje sou muito amiga de Lalá, nós somos mais unida. Fofinha parece que tá querendo se chegar, porque
Até então, ó, meu aniversário, lá faz maior sacrifício e vem. Todo ano ela Uhum. vem. Crisinha vem, então lá vem. Ela sempre me dá alguma coisa, por mais simples que seja, entendeu? E ela me liga, ela fala horas e horas comigo. Fofinha não é muito de falar pra gente as coisas, parece assim que a gente não faz parte da vida dela. Ela Uhum. sempre esconde da gente as coisas. Ela só conta pra gente depois que ela conquistou, porque na cabeça dela, se ela contar pra gente antes, Não a era gente certo. vai desejar mal pra ela. Uhum. Então eu não acho legal isso. Mas é Sim, o jeito dela, né, sim, sim, sim. é o jeito dela. Aí tinha outra pergunta. Eh, ah, espera. A a morte de tio Nato, foi muito forte pra senhora? Foi um trauma muito forte ou não foi? Como foi? Como foi pra senhora a morte de tio Nato? Foi forte, Marcos, mas, assim, a tua mãe tem um problema muito sério com ela, porque as coisas, quando acontece, é naquele momento, entendeu? Aham, Naquele momento, é um momento de desespero, depois a gente acaba acostumando. sim. Mas, se eu te disser: "Ah, eu sinto saudade, saudade", eu sinto assim, mas não tanto, porque eu não tive convivência com ele, entendeu? E mãe, eu lembro que, durante muito tempo da nossa, eh, fase de criança até a fase que a gente cresceu, a senhora não ia muito na casa de vovó. Eu acho e eu lembro de conversas em que a vovó dizia que a senhora não ia lá por conta de César. É. Não, não era não. Eu não ia lá porque, foi muitas mágoas, no passado, e ela sempre dizia assim para mim que, quando ela estava com raiva, que eu era, como é que se diz? O pior desgosto, Hã? pior desgosto, decepção. Exato, que eu era vergonha dela. A senhora lembra que a senhora usou essa mesma frase comigo? Não, A senhora usou essa mesma frase comigo. ela E dizia isso para mim, que eu era vergonha dela, mas nunca me pediu desculpa. Já no final da vida dela, eu lembro muito bem que foi um dia que, ela estava lavando para fora numa casa, e o cara estrupou ou tentou estrupar ela, não chegou a estrupar, tentou estrupar, jogou dinheiro em cima dela, tudo. Aí eu fui e disse para ela: "Mãe, a partir de hoje, a senhora nunca mais vai lavar para ninguém, porque a gente vai botar um comérciozinho para a senhora". Aí nós botamos para ela um comérciozinho, que ela acabou só de vender fiado, que o pai botou 2 vezes para ela o comércio. E ela, com aquele coração bom dela, acabou só de vender fiado. E aí, um dia ela chegou na minha casa, ela se ajoelhou nos meus pés, pedindo perdão para mim de tudo que ela tinha me feito na minha vida, de tudo que, se ela me magoou algum dia, de tudo que ela tinha feito. Eu disse: "Mãe, a senhora não tem nada que me pedir perdão. E tudo que eu faço pela senhora, eu faço por amor. Então, depois o teu pai me fez eh, entender que minha mãe era que eu não era feliz se eu não amasse minha mãe, entendeu? uhum, Então ele me ensinou a respeitar e amar ela, é o que o o livro teu pai". é o que o livro Hã? fala, é o que esse livro que eu tô lendo fala, que, tá, termina e depois eu volto pra conclusão. Aham. E a senhora chegou a perder alguma gravidez? Não, Sim, antes de ti. antes de mim. Eu tive um aborto. Um não, eu tive um aborto antes de Marcelo e um aborto antes de ti. E a senhora sentiu muito no momento ou Senti um pouco, mas não era, não estava ainda feito. sim, Estava com 1 mês só, por aí, 2 meses, por aí, entendi. entendeu?
entendi, Mas perder um filho assim, já depois que nasceu, assim não, entendi. graças a Deus. Eh, e com relação ao papai, a senhora se sentiu abandonada? Senti, senti muito. E eu lembro que, depois de um tempo ele pediu o exame de DNA de Carina e não sei o quê, pra cortar a pensão, que foi que a gente já tinha 18 Foi, anos. foi. Vocês chegaram a conversar depois disso, durante isso ou antes disso, sobre isso? Sobre ele descobrir que ela não era filha dele? Sim, eu falei para ele, eu conversei com ele, eu falei a verdade para ele, falei para ele que para ele não fazer, não por mim, por ela. Ele disse que não, que, decisões são tomadas por decisões. Se eu tinha tomado a minha decisão em ficar com outra pessoa, então que eu sofresse as consequências. Ele fez por vingança. Ou seja que, basicamente, papai sempre, quis que a senhora pagasse pela sua decisão. Exatamente. E quando a senhora procurou o pai de Marcelo, anos depois, né, porque Marcelo dizia que queria conhecer, queria conhecer, queria Não, conhecer. eu nunca procurei, foi ele mesmo que achou. Foi eu não sabia disso. É ele Que a mesmo senhora que a senhora falou achou, o nome e ele achou. com o vizinho. Ah, e aí quem foi atrás? Ele. Ele, ele veio atrás dele. E como foi pra senhora, ou seja, que Marcelo tenha essa atitude, ou queira descobrir, ou queira conhecer o pai, ou Eu fiquei, tipo, com medo da reação dele, né, uhum, dele ter uma outra decepção, né, uhum, porque eu não sabia a reação. Como até hoje ele reclama, né, que ele conheceu, mas ele não liga para ele. sim, sim. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá, voltando pro tema, vovó Zilda. E por que que depois de, ou seja, esse tempo de infância até adolescência, mais ou menos, 17, 18 anos, a senhora não frequentava a casa dela, e o que mudou para que a senhora passasse a frequentar? Quando ela praticamente me enxou toda a casa dela, né, eu disse para mim mesmo que eu só voltaria para lá. Eu queria que ela sentisse minha falta. Eu queria que eu fizesse falta na vida dela e que ela me amasse. Eu queria chamar a atenção dela de alguma forma. Aí foi que eu fui para o Rio, não dei notícia, passei um ano mesmo, sem dar notícia. E aí ela ligava, mexia, eu não atendia. E, e minha tio Maneuzinho e minha tia sempre falava que eu tinha eles, que eles eu podia contar como família, entendeu? Para morar lá mesmo sem nada, porque eu era a única pessoa que o irmão dela tinha deixado na vida, que era eu. E que não era justo que eu me sentisse só, porque eu era muito nova para um sofrimento desse. Aí eles me acolheram, eles só não queriam que eu fizesse coisa errada, né? Que fosse para o mundo errado. E aí eu fiquei morando muito tempo. E um dia, ela ligou para Timaneuzinho e perguntou se eu estava lá, porque todos os dias, quando ela comia, a comida caía da boca dela e ela achava que eu estava passando fome. Aí titio foi e falou: Olha, Zilda, eu não vou te mentir, ela está aqui há um ano e meio, mas Cleonice, a gente tomou a decisão em não te contar, porque ela veio daí muito decepcionada. Ela, Manel, porque às vezes a gente faz as coisas sem pensar. Mas eu estou muito arrependida, eu amo muito a minha filha. E eu queria um dia olhar ela, porque eu sonho com ela, todo dia sonhei com ela até morta.
E aí titio me chamou e disse que estava na hora de eu voltar e vir olhar ela. Se eu não quisesse ficar, eu podia voltar de novo, mas que eu tinha que vir para ela ver que eu estava viva. E aí eu vim, aí quando eu vim eu não voltei mais. E aí depois foi a época que eu te falei que conheci teu pai, aí teu pai me fez enxergar a vida de outra forma, algumas qualidades que ela tinha que eu não enxergava, né. Uhum. E aí depois eu vim-me embora para cá, entrei para de vocês, tudo, e eu não tinha tempo de ir em Viana, porque eu tinha que levar vocês para a escola, eu tinha que cuidar da casa, tudo, eu quase não ia em Viana, né. Uhum. E aí eu ia mais quando eu vivia com teu pai, né, que vocês iam, a gente ia, né. Aí depois que eu vim morar com vocês eu não fui mais. Mas não que ele me proibisse, porque ele nunca proibiu. Sim. E, mãe, E assim, aí termina. hã? Conclui, conclui. Termina de falar. Sim. E aí, um dia Timoneuzinho chegou, ele disse pra mim, ele conversou comigo, ele disse: "Filha, eu tive em Viana e tua mãe me fez uma queixa de você, que ela só te vê quando ela vem aqui". Aí ele disse: "Filha, nunca abandone sua mãe, porque, eh, ela pode estar aqui só de passagem. Ela está aqui só de passagem, você não sabe o dia que ela vai ser chamada. E que para esse dia, para quando esse dia chegar, que você não es que ela não esteja mais aqui, você não se arrepender do que você não fez. Porque é melhor a gente fazer antes do que depois, porque depois não tem mais jeito. O depois você não pode tocar, o depois você não pode beijar, o depois você ensina ela a te amar, a chegar para ela e dizer: "Mãe, eu te amo muito, mãe, você é muito importante para mim". Vai nas datas comemorativas, se tu não puder ir sempre. Tanto é que no ano que ela morreu, eu fui lá 4 vezes, só no ano. Sim. Então eu comecei a dizer isso para ela até dizia: pequena, para com isso". Quando eu abraçava ela e beijava e dizia: "Mãe, eu te amo". Eu sentia que ela se sentia envergonhada em ouvir eu dizer: "Eu te amo", porque ela não foi criada assim, né. Vovó Bijuca também foi uma mulher muito sofrida, não foi fácil a vida dela. Então, foi o que vovó deu para ela, né. Uhum. A mãe de vovó Bijuca, ela era carrasca, a velha, a Bisa. Não era a gente, a Bisa. Ai, tem uma outra frase sua. Tô tentando lembrar. Amigo, pai e mãe. Eu sempre senti, tanto na senhora quanto em vovó, que vocês tinham muita dificuldade para confiar, nas pessoas, até na gente mesmo. Eh, igual agora eu acho que eu entendo que a questão da senhora sempre ter sido, né, traída por amigos e por pessoas próximas. E, qual é a pergunta? Por que a senhora decidiu me mandar pra Argentina? Porque era o teu sonho. Foi muito difícil para mim, tanto é que eu te procurei: "Marquinhos, você quer ir?". Aí tu falou assim: "Quero mãe, é meu sonho, eu não sei se eu quero ir realizar meu sonho, mas ao mesmo tempo eu tenho medo". Tu lembra que Eu tu falou? lembro, eu lembro. Eu disse: "Filho, mas se você não tiver coragem, você não vai, alcançar o teu sonho". Não foi que eu falei para ti? Foi, eu lembro que a senhora Então se falou que se a senhora tivesse a minha idade e os seus pais pudessem lhe dar essa oportunidade, a senhora viria. pois é, eu faria isso. Eu faria e eu estudaria, eu me formaria e eu ia fazer, nem que fosse a última coisa do mundo, mas eu faria isso.
Então, por isso, quando você foi, eu não medi esforços, eu fiz tudo por você, porque eu queria que você fosse feliz. Porque eu não tive oportunidade, não tive ninguém, porque minha mãe não tinha condições. Ou ela me ajudava, ou ela passava fome. E ela tinha mais 3 filhos para criar, né? Como meu avô sempre dizia, que se fosse só eu, a gente vivia muito bem, mas ela teve mais 3 que não tinha dinheiro, teve que tirar da minha oportunidade para eles, entendeu? Eu lem Mas é o que ela tinha, coitada. Hã? lembrei da outra frase. A senhora sempre foi muito preocupada com o olhar do outro, pra gente. O outro seja um vizinho, seja um parente, seja quem seja. Mas a senhora sempre foi muito preocupada e sempre, reforçou muito o olhar do outro, sobre a gente. Por quê? Como assim? A senhora sempre era muito preocupada o que é que os vizinhos vão falar, o que que, não sei, o fulano vai falar, o vizinho, tua avó, o tio de não sei quem, ou entende, ou tua madrinha. A senhora sempre foi muito preocupada, o que que a sua cliente, sempre foi muito preocupada com o que o Ah, outro vai falar. Por quê? acho que talvez a forma, talvez porque fui criada assim, né, filho? Que a tua avó sempre dizia que a gente tinha que andar, deixar o rastro, mas não deixar o nome, né? Sim. Mas talvez por isso, E tá, agora eu concluo. né? Agora eu falo. Não conhecia nenhum terço dessa história, mãe. Nenhum terço de nada disso que aconteceu. De fato, eu carrego muitos traumas da minha infância e de tudo que eu passei, e por muito tempo eu lhe culpei por tudo isso. Acho que, de certa forma, desde que eu vim e desde de muita coisa que me aconteceu aqui, eu colocava essa culpa na senhora, de eu sou assim porque eu passei por isso, porque a minha mãe me fez passar por isso. Eh, Porque eu te mandei para ir, tu achava que porque eu não, tinha não, te não, mandado não, para não, ir. não, não por me mandar pra cá, mas que tipo, é, ai, não sei como explicar. Relacionamentos. Eu, Ah, por tá. muito tempo, eu não acreditei que eu merecesse ser amado. Ah, tá, entendi. E até agora, até pouco tempo, até quando eu terminei com o Julie, às vezes eu fazia as coisas pra terminar, porque eu não acreditava que eu merecesse ser amado. E até tem eu acho que umas 4, 5 sessões de terapia em pareja, em que ela falou pra mim: "Mas por que que você não merece ser amado?". E aí eu comecei a rever isso e eu disse: "Não, eu acho que eu não mereço ser amado por tudo que a gente viveu na nossa infância e as repetidas vezes em que nos foi dito que a gente não seria nada, que a gente não conseguiria nada, que a gente não conquistaria nada". Eh eu tenho lembranças e muitas lembranças da senhora chorando, da senhora num canto, da senhora abraçando a gente chorando. E as minhas lembranças da infância, quase todas são assim, são a senhora chorando e preocupada e e muitas vezes eu acho que hoje agora eu entendo que talvez a senhora era fria, porque a senhora estava não é que a senhora era fria, a senhora só estava tão preocupada com tudo o tempo inteiro, que a senhora não conseguia parar e ser presente no agora, e cuidar da gente agora. A senhora estava tão preocupada com o futuro da gente, que a senhora não conseguia focar em cuidar da gente naquele momento, sabe. Eh Como eu estou lhe falando, muitas coisas, eu fui descobrindo e eu culpei a senhora por muito tempo por tudo isso, porque vocês eram os adultos responsáveis. Eu lembro que faz pouco tempo eu tive uma chamada com a senhora e eu falei para a senhora isso, que vocês como adultos estavam muito pouco preparados para cuidarem de crianças, né. Só que também isso, a senhora não teve nenhum suporte em nenhum momento da sua vida, a senhora passou por muita coisa
e a senhora reproduziu um padrão de violência doméstica que a senhora viveu a vida inteira. E eu entendo que às vezes, ou talvez a sua preocupação com Karina, era justo de não reproduzir esse padrão. Era. Eh eu lhe peço perdão por não ter sido o melhor filho do mundo, por não ter entendido a sua dor, eu não tinha noção dela. E eu sou muito orgulhoso da mãe que eu tenho. Eu sei que eu sou muito corajoso e eu tenho descoberto isso todos os dias, o quanto eu sou corajoso e o quanto eu tenho vontade de viver, e eu sei que tudo isso veio de você. E eu peço perdão por todas as vezes em que eu não escutei os seus conselhos ou que eu não parei para ver que também doía na senhora. Eh, não não eu tenho passado por uns meses muito difíceis em respeito a mim comigo mesmo, e tem me levado muitas vezes a esse trauma de infância ou a essa a tudo isso, e esses últimos meses têm sido muito fortes. De fato, o Ricardo esses dias, olhou pra mim e chorou e falou: "Eu te amo muito, mas os teus traumas eles estão muito presentes". E eu falei: "Eu não tenho culpa deles". E hoje eu entendo que, muitos deles não são meus, são traumas de vocês, entende? Que vocês não souberam ou não tiveram os meios pra sanar. Mas, eh, a senhora é uma mulher incrível e forte pra caramba, e eu sinto muito que a senhora tenha achado que precisava poder com tudo o tempo inteiro, sabe. A senhora podia falhar como mãe, a senhora podia falhar como tia, como filha, como tudo, porque a senhora também era um ser humano, assim como a senhora também é um ser humano. Eh, a senhora fez as melhores escolhas com o que a senhora tinha, e não foram as melhores pra gente, mas foram as melhores pra senhora naquele momento, naquela circunstância. E eu não lhe julgo por isso, porque eu também já fiz muitas escolhas erradas e é errando que a gente aprende. Mas dizer pra senhora que eu lhe perdoo por tudo que a gente passou, por tudo que a gente viveu, doeu muito, não fui uma criança muito feliz, não cresci da melhor forma, mas você passou pra gente o principal, que são os valores que a gente carrega com a gente até hoje, e é os valores que um dia eu quero passar para o meu filho, e é os valores que eu passo para os meus amigos. E eu sou muito feliz, muito, muito, muito feliz de ter a senhora como mãe. Me perdoa também, meu filho, se, eu falhei em alguma coisa, me perdoa também. É isso que eu me preocupo muito com tua irmã. Vive um relacionamento onde o homem chama ela de, burra, de não sei o quê, de um monte de coisa. Uma menina dessa, inteligente, formada, tá entendendo? Passa por tudo isso. Eu fico com dó dela, mas eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso é ajudar quando precisa, não deixar faltar as coisas para Joãozinho. Joãozinho fez uma coisa tão linda. Eu vou tirar uma foto e mandar para ti. Teve o Dia das Mulheres, Uhum. e aí a professora mandou ele fazer uma pulseira, que era para essa pulseira de pérola, para ele dar para a pérola da vida dele. Aí ela disse: Como eu sei que a pérola da tua vida é tua mãe? Ele disse: Não, a pérola da minha vida não é mamãe. A pérola da minha vida é vovó Silvia, Oh, meu porque Deus. ela cuida de mim. Ela cuida de mim, é ela que eu amo e eu vou guardar para ela, vou dar para ela. Ele guardou a pulseira, viajou. Quando chegou, me trouxe a pulseira. Vovó, é para você, porque eu amo você. Oh, meu Deus. Ai. Tá entendendo? E Uhum. por que que ele faz isso? Porque ele chega aqui em casa, nada falta para ele. É o leite, é a massa, é o lanche, entendeu? E às vezes ele tá viajando,
Aí ele quer tomar um sorvete, a mãe dele não tem dinheiro, nem o pai. Ele me liga: "Vovó, me arranja R$ 10 pra me tomar um sorvete". Aí eu mando para ele. Sim, Então acho que para ele eu sou o porto seguro dele, sim. né. Essa você E termina que eu vou falar. hã? Fale que agora eu falo uma coisa. Pois é, aí é isso. Então, a tua irmã está passando por uma situação hoje financeira, como outro dia ela foi, para uma festa, aí Érica estava com ela no carro, Érica disse que ele gritou tanto com ela, chamou ela de vagabunda, de um monte de coisa dentro do carro. Eu achei um absurdo aquilo ali, um absurdo. Pegou, deixou elas na festa, nem foi buscar elas para levar para outra festa, quem for buscar foi o namorado de Érica. Então, esse tipo de humilhações que eu acho que ela não precisa. Eu não tive essa oportunidade que Karina tem hoje, Marcos. Karina é formada, Karina é pós-graduada, Karina tem competência, tá entendendo? Sim, Eu não tive nada disso. sim, Mal escrever eu sabia. sim, Então, como é que uma menina estraga a vida dela dessa forma? Marcos, ele recebeu o dinheiro da rescisão dele, botou toda no nome do irmão dele. Mandou o irmão dele guardar. Como é que eu confio no meu irmão e na mulher do meu irmão e não na minha esposa? Eu não sei onde ela está com a cabeça dela. Foi o que eu falei para ela aqui. Ela disse: Mamãe, a senhora procura ser feliz, que eu não tenho culpa da senhora ser infeliz. mãe, E a senhora me deixa ser feliz, me deixa quebrar a cara se eu tiver que quebrar, mas pelo menos eu tentei. é é difícil. É difícil porque Foi isso que ela me eu acho falou. que Karina sente a mesma coisa que eu sentia antes, sabe. Ela não tem noção da sua história, do que a senhora passou, de tudo. Eu acho que é válido a senhora sentar com Karine e conversar e dizer: "Minha filha, diz que o teu irmão pediu pra me fazer isso, então senta aqui e vamos conversar. E conte o que a senhora já passou, tudo que a senhora enfrentou e fale pra ela: "Olha, eu só quero que você seja feliz e não passe pelas mesmas dores que eu, pelos mesmos problemas que eu". Eu lembro também isso, e isso é muito presente pra mim, que na minha infância, muitas vezes, eu chorava ou eu tinha algum comportamento e a senhora dizia: "Não, vamos comprar tal coisa". E a senhora sempre ia muito pela questão do financeiro, sabe. Papai era do mesmo jeito, porque eu lembro que, acontecia alguma coisa, ligava pra ele, mandava dinheiro, manda dinheiro bom, o dinheiro resolve. E o dinheiro resolve uma coisa de momento, mas o principal, os valores, isso o dinheiro não resolve, isso vocês têm que passar. Então, É. é o que eu quero dizer com o João, entende. Eu sei que a senhora é uma super vó, que a senhora passa valores e tudo mais, tudo mais, tudo mais, mas só reforçar isso. E depois com Karina, eu acho que a senhora realmente precisa sentar e conversar, mas não desde o "eu quero que você seja assim, minha filha, você precisa ser assim, você precisa largar o seu marido, você precisa", não, Não, mas eu não digo isso para ela, Marcos, eu não digo para largar o marido dela. Eu só digo para ela que ela tem que enxergar a vida de outra forma, não do jeito que ela enxerga, porque ela tem um filho para criar. Só que ela não liga, ela diz que está feliz assim, que a felicidade para ela é subir aí, e eu não acho isso justo. O